Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai trabalhar com a regra de três composta. Então, a regra de três composta, ela é utilizada em problemas com mais de duas grandezas, sendo que essas grandezas elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Então, relembrando, as grandezas diretamente proporcionais são aquelas que variam sempre na mesma razão. Quando dobramos uma, a outra também dobra. Se triplicar uma, a outra também é triplicada. Ou seja, aumentou uma, aumenta a outra também. Já as grandezas inversamente proporcional, elas variam em uma razão inversa. Quando a gente dobra uma das medidas, a outra se reduz à metade. Em resumo, se uma aumenta, a outra diminui. E agora a gente vai ver como é que a gente aplica a regra de três composta a partir de situações problema. Então, a gente vai ter aqui a seguinte situaçãozinha inicial. Trabalhando 6 dias, 5 operários produzem 400 peças. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários em 9 dias? Então, o primeiro passo é a gente identificar as grandezas, retirar os dados da questão e organizar em uma tabela. Então, a gente tem o quê? As seguintes grandezas: número de dias, número de operários e a quantidade de peças produzida. E na questão, a pergunta que a gente tem que responder é quantas peças que serão produzidas. Então, quando a gente não sabe a quantidade de peças, então a gente vai representar pela letra X. Então, encaixando agora os dados em uma tabela, a gente vai ficar com o seguinte: número de operários, número de dias e número de peças. Então, é só a gente encaixar os dados da questão. Anteriormente, no início, a gente tinha 5 operários. Eles trabalharam durante 6 dias e eles conseguiram produzir 400 peças. Depois, 7 operários trabalhando 9 dias. A gente não sabe a quantidade de peças que eles produziram. E é o que a gente quer encontrar. Então, dando continuidade, o próximo passo é a gente analisar essa situação. A gente vai identificar quais são as grandezas que são diretamente proporcional e as que são inversamente proporcional. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fixar uma das 3 grandezas e vai comparar as outras duas, sempre relacionando uma grandeza com a outra que está a variável x. Que nesse caso aqui, a gente quer saber o número de peças. Então, a gente vai comparar de duas em duas em relação a essa daqui, a que está o número desconhecido. Então, fixando a grandeza número de operários, vamos relacionar as grandezas número de dias e número de peças. Então, deixa de lado o número de operários e compara número de dias e número de peças. O que a gente pode concluir? Que se a gente aumentar a quantidade de dias, consequentemente, vai aumentar a produção de peça. Então, se dobrarmos o número de dias, o número de peças será dobrado, e assim por diante. Logo, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Dando continuidade, agora a gente vai fixar a grandeza número de dias e vai relacionar número de operários com número de peças. Então, deixa de lado o número de dias e relaciona o número de operários e número de peças. Se a gente aumentar a quantidade de operários, vai aumentar a quantidade de peças produzidas. E se a gente diminuir a quantidade de operários, vai diminuir a quantidade de peças. Então, essas grandezas aqui, elas são também diretamente proporcionais.
Então, a gente tem que a grandeza número de peças, ela é diretamente proporcional às grandezas número de operários e número de dias. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar as razões e vai multiplicar essas duas aqui que a gente conhece todos os valores e vai igualar a que tem a variável x que a gente quer encontrar. Como é diretamente proporcional, a gente não vai precisar inverter. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Essa daqui em vermelho é 5 para 7, número de operários, multiplicado por 6 para 9, a razão lá do número de dias, igual a 400 para x, que é a razão do número de peças. Então, multiplicando as duas frações, a gente vai ficar com 30 para 63, igual a 400 para x. Agora, a gente aplica a propriedade fundamental das proporções. 30 vezes x é igual a 30x e 63 vezes 400 a gente vai ficar com 25.200. Então, isolando a variável x, a gente vai ficar com 25.200 dividido por 30. Então, a gente vai obter que o x é igual a 840. Então, 7 operários trabalhando durante 9 dias, eles vão conseguir produzir 840 peças. Vamos aqui resolver outra situação. A gente tem o seguinte, um ciclista percorre em média 200 km em 2 dias, pedalando durante 4 horas por dia. Em quantos dias esse ciclista percorrerá 500 km se pedalar 5 horas por dia? Então, identificando aqui os dados da questão e montando a tabela, a gente vai ficar com o seguinte. A nossa pergunta é quantos dias que esse ciclista vai percorrer 500 km se pedalar 5 horas por dia. Então, a variável x vai representar o número de dias. Então, organizando aqui, a gente vai ficar com a grandeza distância em quilômetro, número de horas por dia, que era que ele pedalava, e o número de dias. Então, organizando os dados, a gente vai ficar aqui na primeira linha, aqui com 200, 4 e 2, a outra 500, 5 e x. Então, analisando, o que a gente vai fazer? A gente sempre deixa uma das grandezas que a gente conhece todos os valores de lado e compara as outras. Aqui tem a variável x que a gente quer encontrar e a outra que a gente conhece o valor. Então, fixando o número de quilômetros, a distância, vamos relacionar as grandezas número de horas por dia e o número de dias. Então, o que a gente vai poder concluir? Deixando de lado a grandeza distância, vamos comparar essas outras duas aqui. Então, o que a gente pode concluir? Dobrando-se o número de horas que ele pedala por dia, o número de dias cairá à metade. Então, o que a gente pode concluir? Que as grandezas número de horas por dia e número de dias são inversamente proporcional. Agora, a gente vai fixar a grandeza número de horas por dia e vai relacionar as grandezas número de quilômetros e número de dias. Então, deixa de lado número de horas por dia e compara distância e número de dias. Então, se a gente dobrar o número de quilômetros percorrido, o número de dias também vai dobrar. Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Então, como conclusão, a gente vai ter o seguinte, que as grandezas número de quilômetro e número de dias são diretamente proporcionais.
Então, a grandeza número de dias é diretamente proporcional à grandeza número de quilômetros e inversamente proporcional à grandeza número de horas por dia. Então, isso nos leva a escrever a razão inversa dos valores que representam a grandeza número de horas por dia. Então, lá onde tem a razão da grandeza número de horas por dia, a gente vai inverter antes de multiplicar. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó. 200 para 500 multiplicado. Número de horas por dia é inversamente proporcional ao número de dias. Então, a gente inverte os valores aqui. Então, ao invés de 4 para 5, a gente vai ficar com 5 para 4, igual a 2 para x. Multiplicando 200 vezes 5, a gente vai ficar com 1.000. E 500 vezes 4, a gente vai ficar com 2.000, igual a 2 para x. Resolvendo aqui, aplicando a propriedade fundamental das proporções, a gente vai ficar com 1.000 vezes x igual a 2.000 vezes 2, que é 4.000. Então, a gente vai ficar com x igual a 4.000 dividido por 1.000. Então, nosso x é igual a 4. Então, o que a gente pode concluir? Que para que ele consiga percorrer uma distância de 500 quilômetros, pedalando 5 horas por dia, ele vai precisar de 4 dias.